convocatória para o Encontro Nacional da EPFCL Brasil, é o 25º encontro, que vai acontecer na cidade de Maceió de 16 a 19 de outubro, no Hotel Jatiuca, né? Então, para isso, a gente já está trabalhando, tem várias comissões que estão envolvidas, e a gente preparou 3 mesas, né, que vão anteceder o nosso encontro, tá? Então, hoje a gente vai contar com a presença de duas colegas, Sônia Alberti, analista membro da escola, ela é do Fórum do Campo Lacaniano do Rio de Janeiro. E a outra colega, que também é a ME, é a nossa colega do Fórum Mato Grosso do Sul, que se chama Andréia Brunetto. Antes da gente começar a escutar nossas colegas, eu vou passar a palavra para a Gláucia Nagem, que é a diretora da EPFCL Brasil. Você já está aí, Gláucia? Tô sim. Boa noite. Eu estou chegando em casa. Eu tive um imprevisto que me atrasou, então eu É estou em sobre o trânsito. nacional. Eu estou em trânsito, mas eu vou estar aqui participando. Antes de mais nada, agradecer a Andréa Milagre, junto com toda a comissão científica, pelo trabalho de organização, de chamada, e agora todo o trabalho de recebimento dos trabalhos e mesa, que é um trabalhão, né, Andréia? Eu queria agradecer primeiramente aos colegas da comissão científica, agradecer também aos colegas de Maceió, que estão participando junto com a CG, estão trabalhando junto, e estão organizando e vendo a melhor maneira de receber todo mundo, e a gente está trocando mensagens, e eles estão conseguindo alguns lugares bem bacanas e vão organizando. Vocês já vão, na internet, vocês já receberam as listas de hotéis, eles vão preparar uma lista de lugares bacanas para visitar. Então, agradecer muito aos colegas da comissão de organização local. Na nossa comissão de gestão, a Daniele Salfatz, ela vai falar um pouquinho sobre os valores, ela é tesoureira, então, dos valores, como é que estamos, né, em que lote, né, quanto que está nesse Já lote, tenho quanto saído. próximo, eu vou passar imediatamente a ela, e também a nossa colega Daniela Badio, que além de estar na comissão científica, está na comissão de organização local do evento, ela também vai dar uma palavrinha dos colegas de Maceió. Então, eu queria agradecer muito esse momento, vou estar acompanhando, eu estou quase chegando em casa e vou entrar na conversa quando eu estiver de casa. A Daniele Salfatz vai entrar agora com as informações e dados, e se tiverem alguma dúvida sobre as inscrições, a Dani vai cuidar agora disso. Dani, Boa noite a todos. Obrigada, Andréia. Obrigada, Gláucia, e todos que estão envolvidos nesse trabalhão que é fazer um encontro nacional. Bom, a gente hoje está no segundo lote da venda de inscrições para o Encontro Nacional em Maceió. Esse segundo lote, o valor dele é de R$ 550 para inscrição. A gente tem as meias entradas, né, como todo mundo sabe, de acordo com a lei vigente no país, e a gente viabilizou também 30 cotas. Dessas 30 cotas, 17 delas já foram preenchidas. Então, isso é bom vocês saberem, para que vocês animem aqueles que pretendem estar em Maceió por meio das cotas. E esse segundo lote que a gente disponibilizou, ele tem 120 vagas ou até o dia 1º de agosto. Restam 30 vagas para esgotar esse lote, porque daí a gente vira o valor outra vez e vai passar a ser R$ 600, tá? Então, avisem os colegas, quem quiser vir para Maceió, que a gente está. Acho que vai ser muito bacana. O local que o pessoal de Maceió sugeriu para a gente, que é o Hotel Jatiuca, é um hotel com uma infraestrutura enorme. O Hotel Slaviero, que é um hotel anexo ao Hotel Jatiuca, ainda tinha alguma disponibilidade de quartos, porque houve um cancelamento de evento que eles teriam lá naquele hotel. Então, quem quiser
corra para conseguir ficar nesse hotel. Mas fora isso, a comissão local disponibilizou, nós disponibilizamos no WhatsApp, no Instagram, no WhatsApp dos coordenadores e por e-mail uma lista de hotéis onde vocês podem se hospedar, tá bom? Tá. Obrigada, bom encontro para nós. A Dani Baldi tá aí? Dani, é que eu tô no celular. Eu não vejo. Dani? Tô aqui, Gláucia. Oi, Dani. Pronto. Boa noite. Queria só reforçar, então, muito animados de receber vocês. Temos aí perto de 300 inscrições, né? Dani, acho que você está com um som aí na sua casa que está dando problema para ouvir a sua voz. Não é. Então tem alguém com o microfone aberto. Muitas pessoas estão com os microfones abertos. Por Poderiam favor, ver cada um fechem cuidar os o seu. microfones, senão a gente não consegue ouvir a Daniele Baggio. Agradeço. Bom, como eu ia falando, só reforçar que estamos muito animados, porque já temos quase 300 inscrições e restam poucas vagas, né? Maceió tá, na época do encontro, vai estar em alta temporada, então é preciso realmente ter essas reservas e animar vocês a enviarem os trabalhos, né, até o dia 16. Vai ter peça, vai ter festa, vai ter atividade cultural. Então, estamos aqui Coisa de do Marcelo, braços casada abertos. dele. Não surtou, está empurrando o outro, que é um dente, Gente, microfone, por favor, um implante. microfones ligados, gente. É possível desligar todos os microfones. O host pode desligar todos os microfones. Sim, por favor. Acabei de fazer o pedido para Isabela. Fiz A agora, Isa vai- gente. Sendo assim, a gente Daniele, você terminou? Tá, joia. terminou para a gente passar para a Andréa, Quem? Dani. Terminado. Andréia, com você agora, Andréia Milagres. Obrigado, Dani. Um abraço. Vamos agora escutar os colegas. Boa noite, vamos seguir. Colegas, ainda tem Tem pessoas que microfone estão com o microfone ligado. Por Isso. gentileza, isso atrapalha muito quem está falando. Então, podemos começar? André, desculpe, eu Oi. vou repetir. Tem gente não identificada na lista dos participantes. Não tem nome, é usuário Zoom, é iPhone sem nada. Tem uma pessoa chamada Sonhos. Não é possível, porque a gente não sabe quem são essas pessoas. É preciso Sônia, identificar. Sônia, a Sonho se identificou, que é assim que está o nome dela, mas ela já escreveu no chat. Os outros, eu vou pedir à Isabela que entre em contato, e se a pessoa não se identificar, vai ter que ser desligado. Tá Isso. bom? Colegas, Isabela, por favor, você cuida disso? Cuido sim. Eu vou falar com cada um aqui agora. Valeu, Isabela. colegas, para se identificar, basta ver a própria imagem, tem 3 pontinhos, esses 3 pontinhos, cada um pode se renomear. É simples. Então, podemos começar, não é? Isabela, pode falar? Ok? Posso sim. Eu desliguei porque tinha alguns microfones que ainda Aham, estavam ligados. tá bem, já abri. Então, colegas, nós vamos dar início aos trabalhos, lembrando que a nossa previsão é a gente terminar às 20h30 hoje, tá bom? Então, a gente espera que cada uma das conferencistas possa falar em torno de 20 minutos, 20 e poucos minutos,
e depois a gente vai fazer um breve debate. Vou passar a palavra, então, primeiro para a Sônia Alberti. Vamos lá, Sônia? Oi, queridos, boa noite. Mas tem Moto G 5G, Motorola Moto G 54, que eu estou vendo aqui. Desculpe eu estar insistindo nisso, mas no jeito que a gente tá hoje, a urgência, né, que nosso encontro também faz referência, a gente não sabe quem são essas pessoas. E tem um Samsung SMA336, é complicado, a gente não sabe quem são. E a gente sabe que tem, né, que tem gente que fica escutando o que a gente fala Uhum. e depois repetindo, sei lá como, né? Sônia, eu estou entrando em contato com cada um, né? Andréa, é, De Andréa, qualquer modo, acho Pois importante não, Andréia. reforçar quem já está aí, que possa se identificar. Eu estou entrando, né, com esses nomes que não estão identificados, ou estão iPhone ou Motorola, para que as pessoas realmente se identifiquem. Tá, obrigada. Tá. Andréa Milagres. Pois não, Andréia. Bom, boa noite a todos. Se você quiser, se for mais simples, eu Hum. posso começar lendo o meu trabalho, que são umas questões, não é uma conferência, é uma coisa que qualquer um que estiver escutando não tem problema, assim, não envolve questões mais sigilosas, e enquanto se organiza aí os inscritos. Não sei, só uma sugestão. O que que você acha, Isabela? Você acha que precisa de tempo para fazer contato com os colegas aí? Porque eu estou vendo que os colegas estão se identificando no chat, Estão né? se Se você identificando, está sim. pedindo para eles se identificarem no Zoom. É É só isso? apertar o participante e colocar no renomear. É. Bom, então eu vou começar. Obrigada, Então André. vamos lá. Então, se isso está, se as pessoas estão se identificando, ótimo. Então, é, eu vou ler o que eu preparei, não é uma conferência, mas são coisas que eu pensei a partir do título do nosso encontro, a formação da analista, urgência da nossa época, né? Para pensar junto com vocês um pouco. Então, o que eu escrevi para hoje, né? E eu agradeço o convite, que participar aqui com tanta gente, para a gente pensar junto, né? Em 1986, François Regnault, que foi meu orientador de DEA em Paris 8, àquela época mesma, apresentava uma conferência nos Estados Unidos sobre Lacan e a experiência. Ele a iniciava dizendo que se espantou quando pôde contar que Lacan utilizou a palavra experiência 46 vezes na primeira lição de seu seminário sobre a ética da psicanálise. Contou que 25 das vezes tratava-se de nossa experiência. E nas outras incidências, tratava-se de referências à experiência moral ou à experiência perversa sádica. Mas, especificamente, a experiência freudiana, que é nossa, é identificada por Regnault como uma experimentação sobre o sujeito que fornece uma experiência na ética. São palavras do Regnault. Eu pensei em retomar esse pequeno desenvolvimento de François Regnault para introduzir o nosso debate hoje, porque ele me permite, de um lado, cingir o que faz o psicanalista na disjunção do que faz uma psicologia, que com ares científicos pretende que deva a ter a prática articulada a noção de experiência e, por outro, verificar em que aquilo que faz o psicanalista é necessariamente decorrente de uma formação,
orientada por uma ética muito particular. Tendo determinado, portanto, a especificidade de uma experimentação sobre o sujeito, em articulação com a experiência ética, o autor aprofunda seu argumento, distinguindo experimentum mentis e experimentum crucis, a experiência crucial. Se o experimentum mentis estaria mais para uma psicanálise teórica, por exemplo, o que Lacan vai desenvolver em seu texto sobre a carta roubada, Regnault sugere que, para Lacan, o tratamento analítico é um encontro com um experimentum crucis. Newton se serviu do termo experimentum crucis para caracterizar o que é às vezes necessário à ciência, mas relendo o capítulo Anomaly versus Crucial Experiments, de Lakatos, Regnault publicou em 1970, que Lakatos publicou em 1978 na coletânea Matemática, Ciência e Epistemologia. Regnault concluiu que a ciência não tem experiências cruciais e apenas programas de pesquisa. Como Poiré mostrara, para provar que no vácuo os corpos caem com a mesma velocidade, não ajudaria nada a arremessar da Torre de Pisa bolas de canhão de diferentes pesos ou diferentes metais. No vácuo não há resistência do ar que elas encontrariam em Pisa. Então, não há a experiência crucial para poder afirmar isso, né, de que os corpos caem com a mesma velocidade, né? De onde concluir que no vácuo os corpos caem com a mesma velocidade exigiu apenas o experimentum mentis, a experiência mental. Se as ciências ditas humanas constroem um sujeito com estruturalismo, ele é apenas índice topológico, digamos, o signo gerador da banda de Mébius, que chamamos de 8 interior, vai dizer Lacan, na Ciência e Verdade. Impossível, portanto, de suturá-lo. Na realidade, quando a ciência fracassa em sua tentativa de suturar o sujeito da ciência, como Lacan denuncia com o último teorema de Gödel, em consequência, e aí sim com Freud, surge uma experiência crucial sobre esse mesmo sujeito, correlato antinômico da ciência. O Regnault diz que, né, identifica o suturar com a costura de arestas de um corte para que fiquem juntas. O sujeito deveria, então, desaparecer nessa operação da ciência, mas, né, e aí a ciência aqui, ela falha, porque, na realidade, esse sujeito não desaparece, né? Essa sutura eu a associo também com aquela imposta mãe de Eugenie, na filosofia da alcova do Marquês de Sade, em que todos os infortúnios são mantidos no interior do corpo, cujo buraco teve suas bordas costuradas, sem possibilidade de elaboração e, portanto, consumindo o sujeito por dentro, o que é resolvido pela ciência quando ela se junta à técnica dos diagnosticismos e de suas correspondentes medicalizações. Talvez por isso Regnault tenha contraposto na introdução do seu artigo, Lacan e a experiência, de um lado, a experiência freudiana, que é a nossa, e do outro, a experiência libertina, que no seminário 7 é posta em paralelo com a primeira. Assim, poderíamos chamar esse seminário, diz Regnault, como Freud com Sade,
é, desculpe, Freud contra Sade, em referência ao artigo de Lacan, Kant com Sade. Então, na ciência, não há experimentos cruciais porque há apenas programas de pesquisa. E é na psicanálise que encontramos os experimentos cruciais, porque nela há os casos clínicos. Um caso é uma exceção à lei à qual ele pertence. Que estranha teoria dos conjuntos essa, na qual um elemento que pertence ao conjunto não verifica a propriedade atribuída a ele. O caso surpreende por causa de sua singularidade, donde cada caso é uma experiência crucial em psicanálise, pois ao mesmo tempo em que cada caso singular é a interpretação de sua estrutura, ele a contradiz do mesmo modo como o singular contradiz o universal, ou como o necessário, ou seja, o que não cessa de se escrever, é contradito pelo impossível, o que não cessa de não se escrever. Lacan observa: quando trato de um caso, eu o elevo ao paradigma. Isso parece aplicar-se também apropriadamente a Freud, diz Lacan, no seu texto sobre, deixa eu ver, a ciência e a verdade ainda. François Regnot assinala que essa relação é totalmente peculiar à psicanálise e, muito provavelmente, a nenhum outro campo, razão pela qual é fundamental considerar um caso como paradigmático, o que é diferente de tratá-lo de canônico. E o conjunto de casos em psicanálise é um conjunto de exceções, de modo que nossa experiência como analistas é a totalidade de nossos casos, mas essa totalidade é para ser tomada como contraditória em si, uma totalidade aberta ou mesmo vazia. Entendo que isso já é em si uma contra-experiência. Contradiz o laço social sustentado pelo discurso científico, que paradoxalmente permitiu à psicanálise existir na medida em que ela surge lá onde fracassou a tentativa de suturar o sujeito da ciência. No entanto, sustentá-lo nos dias de hoje, tendo a contra-experiência como referência, faz uma grande diferença, pois repete a própria contra-experiência que Freud introduziu em seu tempo ao criar a psicanálise, repetida por Lacan contra o pensamento único em psicanálise, sustentado na época pela psicanálise de hoje, né? Aquele volume publicado pela IPA, a Psicanálise d'aujourd'hui, e que Lacan refere tanto na instância da letra no Inconsciente, em 1957, quanto na Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, em 1958. Vulgaridade, diz ele, dos conceitos a que a prática de la psychanalyse d'aujourd'hui recorre, os alinhavos de pseudo-freudismo que nela já não passam de ornamento, e ainda o que realmente convém chamar de descrédito em que a psicanálise de hoje prospera, atesto em conjunto sua renegação fundamental. Isso está na instância da letra no inconsciente. Contra-experiência que teria que retomar em 1967, criando o passe, e em 1980, quando dissolveu sua escola apenas para perseverar, como disse. Regnot propõe a contra-experiência como aquilo que Lacan experimentou com as diferentes instituições que fundou, retomando a frase: falo sem a menor esperança de ser escutado em particular. Eis minha vantagem sobre o homem que pensa e não se dá conta de que fala. Devo essa vantagem unicamente à minha experiência.
Lacan na dissolução da Escola Freudiana de Paris. Ora, se a formação do analista se dá no divã, como Lacan repetiu incessantemente de Freud, é porque um psicanalista é efeito dessa contra-experiência que terá que surgir a partir do experimentum crucis, que é seu próprio caso. Enquanto tal, paradigma para todos os casos que constituem a experiência de um psicanalista. Totalidade que, como dito, é ou aberta ou vazia. Eis porque toda psicanálise é didática. Ela ensina como se faz uma contra-experiência. Na contramão da sutura, ou do alinhavo, para retomar a frase da instância da letra, que o discurso que produziu o sujeito com o qual a psicanálise lida, o discurso da ciência, impõe como prática perversa que lhe dá o direito de gozar do corpo do outro de forma ilimitada, como Sade o explica em seu manifesto no final da Filosofia da Alcova. Que a experiência crucial de cada um seja sua própria análise, atribui a esta, ao mesmo tempo, uma importância ímpar. Razão de Freud e Lacan não terem feito nunca a economia dela na determinação para o que faz um psicanalista, seu trabalho na transferência. Ao mesmo tempo, demonstra sua absoluta relação com o discurso da ciência, ou seja, demonstra que tal determinação implica algo totalmente diferente do que às vezes se interpreta quanto a ela como sendo equivalente a uma iniciação, um rito iniciático, ou mesmo um rito didático. Não se trata de rito. Se trata de uma experiência do que seria essa contra-experiência a partir da qual emerge para cada um de nós a verdade da descoberta freudiana, identificada por Lacan como a excentricidade, cito Lacan, excentricidade radical de si em si mesmo, com que o homem é confrontado, ainda em instância da letra, e que fez penetrar no interior do círculo da ciência, continua Lacan, no mesmo texto, a fronteira entre o objeto e o ser que parecia marcar seu limite. Fecha aspas. Por isso, urgir em nossa época a escola de Lacan tem também sua máxima responsabilidade. E, graças a ela, também faculta-se àquele que faz uma formação analítica a possibilidade de pluralizar suas experiências cruciais através do próprio cartel. Gostaria de terminar essa fala lembrando-nos de como essa experiência é também uma experiência crucial, a experiência no cartel. Pois como as duas crianças que no trem se deparam na estação com as placas nos dois banheiros, damas e cavaleiros, todo aquele que no trem da vida entra na estação Escola de Lacan poderá ler na porta de entrada cartel. O cartel é tão determinante para a entrada na escola quanto é determinante o significante damas e cavalheiros para as questões com as quais aquelas crianças hão de se haver. Significantes que determinam o significado e que, no caso do cartel, determinam o trabalho de escola. Mas como não se sabe exatamente como esse deve se desenvolver, já que cada um que participa ali o fará a partir do que poderá e a sua maneira, no início, a incidência do dito de que o cartel é a porta de entrada comportará tantos significados quantos se acumularem sob o significante cartel para cada sujeito. Quero dizer, cada um vivenciará essa experiência não sem atribuir sentidos que advirão das experiências com os outros participantes do próprio cartel e, eventualmente, até mesmo da escola. Mas estas, normalmente, ainda estarão associadas àquelas que o cartelizante, um sujeito, no final das contas, traz de sua própria história e das marcas das relações vividas que implicam o laço social com os seus outros,
não sem referência, evidentemente, ao seu grande outro. O sujeito do discurso da estética característico para o lugar a se ocupar em um cartel coloca-o no lugar de agente para questionar o saber sabido. E se é essa estrutura que melhor identifica o cartelizante num verdadeiro trabalho de cartel, então é necessário que sejam sujeitos aqueles que se reúnem em transferência de trabalho visando saber. Um sujeito é numa articulação entre RSI, que, quando estão borromianamente amarrados, inclui o objeto A, o lugar em que já não se trata do saber, ao contrário, ele sinaliza o impossível de saber nessa estrutura, ou, como dito, o que causa o desejo de saber na porta de entrada da escola. Do mesmo modo como uma análise provoca o sujeito inicialmente a saber o saber que não sabia saber, o cartel também provoca o sujeito a saber o que se elabora naquele trabalho quando o questionamento na posição histérica do saber sabido, nos textos, nos livros, nos instrumentos de trabalho do cartel, é confrontado com o desejo de saber causado pelo objeto A da estrutura do sujeito. Um segundo momento no cartel, que é o reposicionamento, se ilustra com a função do mais um. Se seu lugar é o de apenas mais um a trabalhar no cartel, ele não é sem acumular a função do que provoca o cartel ao trabalho. E nisso, ele se associa à posição do objeto A, que no discurso da histérica está sob a barra, mas no cartel ele precisa aparecer. Sua posição é também a de objeto a causar o trabalho, que é o de elaboração e, portanto, dependente do desejo de saber. Do lugar de objeto, mais um necessariamente comporta uma destituição subjetiva, e, caso isso não ocorra, como quando mais um se identifica no lugar do mestre, ou quando não assume essa função junto aos outros cartelizantes, mantendo-se exclusivamente no lugar de sujeito, o que teremos é um cartel frustrado, ele não acontecerá, porque é função do mais um sustentar o vazio de saber para que isso possa provocar os cartelizantes ao trabalho, razão pela qual poderíamos chamar a função de objeto do mais um de menos um, o lugar do vazio. Para exercê-lo, já não estamos mais na porta de entrada da escola, mas já entramos de alguma forma, mesmo se ainda não nos tornamos membros da escola. Ser, ao mesmo tempo, sujeito em transferência de trabalho e menos um a provocar trabalho, já implica um saber da experiência sobre o lugar do cartel na escola. Isso implica também que o significante cartel já não faça tanto sentido, mas represente uma forma de trabalho para o você pode saber de cada cartelizante, e com isso o sentido do significante vai se esvaziando e sua função na escola vai se clareando. A experiência crucial da própria análise, quando acompanha a experiência do cartel, abre a via para essa última comportar algo da destituição subjetiva, perceber algo sobre como a fantasia se constitui. De um lado, o sujeito, e de outro, o objeto, numa tema que Lacan lhe dedicou, em que o sujeito já não é apenas necessariamente dividido, mas que ele é também o objeto, chamado A, aquele que caiu do outro. Ora, sabemos que o objeto A cai do outro quando sobre este incide a barra que o castra. E se no discurso da histérica usamos o objeto A para inquirir o mestre na expectativa de que este ainda possa se mostrar sem falhas, aqui, na associação que faço com o cartel, que o texto ainda nos explique por que isso, por que aquilo, o mais um do cartel o usa para, ao contrário, fazer girar os discursos de modo a fazer valer o que cada sujeito cartelizante, inclusive ele próprio, pode contribuir para com o saber que ali se elabora em função do que leva esses sujeitos a fazerem cartel o desejo de saber. E como, no final, leva o cartelizante ao fato de que tal desejo impõe um insabido como causa na pluralização das experiências, que, por serem cruciais, são também aqui paradigmas de como avançar na transferência de trabalho que constitui o que nos une à escola. Razão pela qual Lacan atribuiu em seu seminário sobre o insabido
a significação um ser de vazio, de modo que o cartel, nesse contexto, é apenas um significante que produz efeitos de significação e que é por isso que funciona para a escola de Lacan como sua porta de entrada. Diante da situação da psicanálise em 2025, para retomar o título de mais um de seus textos, mais um dos textos em que Lacan advoga pela urgência da psicanálise em sua época, e que aqui retomamos em nossa, e com o prelúdio de Oswaldo Martins, porque o analista e sua formação devam ser sempre contemporâneos na sua época, a escola, então, tem a função de franquear, para além dos analistas, a via das experiências cruciais, determinantes para o exercício da psicanálise. E isso porque todos os esforços são válidos diante da situação da psicanálise em 2025, em que ela se encontra, como diz Luciana Guareschi, na boca do povo, ou antes, nos algoritmos de nossos celulares, nos inúmeros, Freud explica, nos movimentos pró-regularização da psicanálise, inclusas aí as graduações de psicanálise, não sem falar no fundamento neoliberal que quer fazer da psicanálise mercadoria. Mantenhamos-nos na psicanálise como contra-experiência e apostemos no cartel como porta de entrada que a pluralize. Obrigada. Muito obrigada, Sônia, pelo seu trabalho maravilhoso. Vamos passar então para Andréa Bruneto e depois a gente retoma a conversa com você. Boa noite a todos. Agradeço o convite da comissão científica, agradeço então a Andréa Milagres e aos demais membros da comissão científica. Quero dizer da alegria que é para mim estar falando agora, desse encontro que vai ser em Maceió, nesse fórum Alagoas, que tem 1 ano de nascido, mas que tem mais de uma década de trabalho para ser oficializado, para ter sido oficializado o ano passado em Paris. E que eu pude acompanhar esse trabalho que Daniele Baggio começou desde o início. Daniele, Alderley, Catarina, Wilde Cleia, e os que vieram depois para formar esse fórum. Andressa, Lucas, Marcel, Monalice, André, Flávia, Laís, Emily. Então, meus parabéns de vocês, um fórum oficialmente tão jovem, com essa coragem de sediar um encontro nacional. E não estou só falando pelo meu acompanhamento, assim, de perto desse trabalho, mas eu creio que todos os meus colegas aqui do Fórum do Mato Grosso do Sul podem dizer isso e dizer da alegria também. Bom, então, minha fala, na verdade, são 5 referências de 5 autores nossos do campo lacaniano, para fazer uma pergunta. Meu trabalho é só isso. Vou colocar as questões que eles colocam e daí colocar como eu coloco a questão, porque eu acho que essa é uma primeira de outras mesas preparatórias, pré-evento, então a gente tem que colocar bem as questões e tá de bom tamanho para mim, assim, eu pensei, tá? Então, as minhas referências são os 2 prelúdios que estão no site e que eu acho que Sônia já marcou bem isso, a importância dos nossos prelúdios para o encontro, né? Então, são 2 coisas que eu também vou comentar. E são também 2 artigos que estão num livro que eu gostei demais. É um livro, um e-book, que Clara Messa, nossa colega da Colômbia, e Maria Paula Valderrama, não conheço, elas colocaram isso nas redes. Eu peguei esse livro e imprimi, está na página, peguei da página do Facebook da Clara Messa. Se chama Incidências Políticas da Psicanálise no Mundo Contemporâneo. Tem trabalho de vários colegas. Aqui do Brasil tem o trabalho de Ana Laura no livro também, né?
Então, eu vou comentar aqui o trabalho de Colette Soler e de Luiz Escovitch. Escolhi esses dois, né? Então, bom, mas eu vou começar a pergunta, antes de falar dos dois trabalhos desse livro, Incidências Políticas da Psicanálise, eu vou começar com a questão colocada por Albert Guillen, nesse livro que é Quando o Solo Quedam las Palavras, né? Então, ele diz assim, no começo, na abertura desse livro, ele diz, para que a psicanálise nesses tempos em que os pontos de referência do século XX, século de guerras mundiais e coloniais, que explodiram com a queda do comunismo. Aqui no Brasil tem muita gente que acha que ele não caiu ainda, né? Mas ele caiu. E de seu ideal, a chegada dos emergentes, o desenvolvimento capitalista, não somente econômico, mas dominante em todos os campos, do político, social, cultural, sexual. Para que a psicanálise frente às migrações em massa, frente ao aparecimento do pior do terrorismo religioso? Ele continua a questão. Ele diz, por que a psicanálise e qual o seu futuro? Né? Que futuro para a psicanálise? Pode durar a análise frente a esse futuro dos mercados comuns? Que os gadgets fazem cada dia mais incerto? Então, vou começar respondendo agora com os outros 4 autores. Começo com o texto da Colette Soler, que é um texto que eu gostei muito, o texto intitulado Os Tempos dos Sujeitos e do Inconsciente. Né? Ela começa sustentando que há uma inquietude na época. Né? Ela se perguntou sobre a psicanálise na época e o que pode mudar. Né? É certo que as subjetividades são de época, históricas, mas o que muda na história para os que chamamos sujeitos? Ou, colocando a pergunta de outra forma, o que é histórico e o que não é histórico? E vai responder assim, que eu vou resumir, é um texto longo. Histórico é a realidade dos laços sociais, os discursos, que estão inseridos em outras realidades econômicas, financeiras, culturais. Os laços sociais organizam o modo de vida, determinam os sujeitos que se apalavram aos discursos. Mas para os sujeitos há uma margem, se não de autonomia, ao menos uma certa margem de opção possível, de eleição possível. Ela diz, seria bem diferente o homem dos ratos e um paciente de nossa época. Ela diz que os valores dos indivíduos são pré-conscientes e eles são motivos de orgulho e eles são históricos. Então, há uma prova possível para perceber os valores de um indivíduo. Tudo que produz orgulho de si mesmo. Né? Isso ele traz como um valor. Mais adiante dirá que o valor principal de nossa época está sendo a autopromoção narcísica. Eu faço um adendo aqui ao texto dela, porque é só a gente entrar nas redes sociais para ver isso. As pessoas contando seguidores. Ontem eu escutei, enquanto cortava o cabelo, o cabeleireiro me dizer assim que a esposa dele agora era terapeuta. Eu nem quis saber se ela era na psicanálise, que ela tinha se tornado terapeuta ou em outra área. Nem perguntei. Ela dá palestras no Instagram. Você não sabe quanta gente assiste as palestras dela no Instagram, Andréia. Ela tem milhares de seguidores. Então, por isso tantos cursos de psicanálise pela internet. Pague R$ 39,90 por mês e assista muitas aulas de psicanalistas conhecidos. Eu recebo toda vez que eu entro no Instagram essa divulgação do Instituto. Eu não vou nem dizer o nome. Bom, mas Soler, em seu texto, marca que o central para Freud, que ele chamava o pulsional, o sintomático, subsume o laço do inconsciente ao sexo. É isso que para Freud é o fundamental e segue sendo para Lacan. Então, ela alega que os efeitos do discurso, eles flutuam com o tempo. Mas os efeitos da linguagem no inconsciente, não. Né?
Então se pergunta como estar no tempo, no espírito do tempo, sem sair do campo de orientação da psicanálise, dado por Freud e por Lacan. Seu trabalho todo é para contextualizar a pergunta, pois essa pergunta que eu repeti aqui, ela faz no último parágrafo do trabalho dela. Então eu falei, tá bom, então se eu conseguir fazer uma pergunta boa nessa mesa preparatória, tá bom. O trabalho de Luiz Scovitch, no mesmo livro, começa colocando uma questão: o que esperar da psicanálise em nosso tempo? É uma pergunta anterior até, ele diz. Essa, então, é uma pergunta anterior a qual formação para os jornalistas. Resumirei o texto. Também é um texto longo, denso, eu vou resumir assim. Ele fala sobre a ética da psicanálise, que é uma ética do desejo, e que a psicanálise utiliza o termo política, porém a psicanálise não é uma política, ele diz. A ética tradicional está a serviço dos bens, e fazer o bem é descuidar da dimensão do desejo. E diferencia muito bem o discurso do mestre da psicanálise. Ele diz, Lacan opõe poder e desejo. Quanto mais se está na busca de poder, mais se distancia do desejo. Assim, ele aproxima o desejo da ética. O analista não é o garantidor do sonho burguês. Acho oportuno esse texto, pois ele une o nosso tema sobre a psicanálise no tempo, ou colocando a ênfase sobre a formação do analista, com o tema do nosso encontro internacional do ano que vem sobre a ética. Né? E ele vai concluir sustentando que a política da psicanálise é a política do inconsciente do sintoma. Bom, aí já falei de três autores aqui. Os dois próximos são Oswaldo Martins e Luciana Guareschi. São os nossos dois primeiros prelúdios, convidando as pessoas para o encontro. Hoje à tarde uma amiga me disse pelo Zap que já saiu um terceiro prelúdio da Elisa, mas eu não vi, não consegui entrar no meu e-mail. Eu só peguei pelo site, ainda não está lá o terceiro prelúdio, então peço desculpas de não... O terceiro, querida, o terceiro prelúdio é do encontro da região serrana. então... O nosso ainda não saiu. Então, pronto. Então, eu vou comentar os dois que saíram mesmo. A formação do analista e a urgência contemporânea, que é, agora, então, esses dois prelúdios. Oswaldo Costa Martins trabalha a psicanálise como um enclave. Eu achei essa palavra assim tão bonita, porque a gente estava até semana passada com conclave, né? Conclave. Então, agora nós estamos com o enclave, né? Ela é um enclave que faz obstáculo à globalização. Não há resposta totalizante para o mal-estar na civilização. A psicanálise faz obstáculo à sedução das ilusões coletivas, à fantasia de onipotência que encobre a castração. Assim, tomando a afirmação lacaniana de que há um real em jogo na formação do analista, Oswaldo marca a impossibilidade de reduzir a formação a um pacote de aquisições técnicas ou ao cumprimento de grades curriculares ou de cursos que se vendem nas redes, por exemplo. Por outro lado, implica um trabalho e uma defrontação ética que só poderão se dar na singularidade de cada divã e, por extensão, na atuação da escola, escreve Oswaldo. E conclui seu texto com contemporâneo, trabalhado por Agamben, não ser um mero observador, mas alguém que se deixa interpelar pelo seu tempo, sem se justapor a ele. O prelúdio de Luciana Guareschi, quando deixou de ser urgente. Achei isso ótimo, porque daí ela, então, já mostra que era urgente desde Freud, é isso que ela vai mostrar, com o Círculo dos Anéis, com a história com Jones, ela já marca que esse tema da formação coloca-se a trabalho desde o início. Desde o início já se pensa sobre o futuro da psicanálise. Sustenta que sem formar novos analistas não haverá psicanálise. E a preocupação com a formação já estava posta, então, com Freud. E seu trabalho, assim como o de Scovitch,
Luciana Scovitch sustentam que o exercício de um poder promove, Luciana escreve, embotamento e fechamento da experiência. Com isso, eu volto ao começo da minha fala, a preocupação com o futuro da psicanálise, na qual a formação do analista faz parte. Trouxe para vocês essa fala inicial, preparatória para o nosso encontro, de 5 autores do campo lacaniano: Guyen, Soler, Scovitch, Martins e Guareschi, só para contextualizar as perguntas. Então, mais que uma pergunta sobre a formação do analista, estou colocando uma pergunta de qual o futuro da psicanálise. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Andréia, pela sua importantíssima contribuição, com as perguntas que você vai situando no seu texto e que talvez a gente possa ir até o nosso encontro e, em alguma medida, respondendo, não é? Nos prelúdios ou nos debates que já estão acontecendo nos fóruns, não é? Então, eu penso que a gente poderia passar para o debate, não é? Nós temos aqui ainda meia hora. É, então, está aberto para que as pessoas possam colocar as suas questões. No entanto, eu vou pedir que as questões não sejam colocadas no chat, tá? Que cada um possa levantar a mãozinha para a gente poder organizar aqui e passar, então, para a Andréia e Sônia conversarem conosco. Aguardamos um pouquinho para que os colegas possam ir formulando as suas perguntas. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Fiquei pensando aqui, enquanto as pessoas se organizam, Andréia, que o título do prelúdio da Luciana, né, quando é que deixou de ser urgente, é uma pergunta importante e, ao mesmo tempo, a gente lida com algo que é muito atual, né, que é essa tentativa, né, do discurso capitalista de engolir tudo, inclusive a psicanálise, não é? E como que cada um de nós, na nossa função, lida com isso, não é? Seja na clínica, seja no trabalho de fórum. Então, eu acho que é muito importante que a gente esteja atento para isso, né? Atento para as ofertas que nós mesmos produzimos, não é? Nos nossos fóruns. O cuidado que a gente tem que ter com as atividades, a forma, com a qual a gente nomeia as atividades que a gente oferece, não é? E alguma coisa que tem me chamado muita atenção, que é também como é que a gente oferta o trabalho dos cartéis, para retomar o texto da Sônia, quando Sônia diz, né, que o cartel é a porta de entrada para a escola, não é? Mesmo que essa pessoa não seja um membro de escola, é aí que a gente pode entrar, não é? Uma primeira aproximação. Então, isso coloca para a gente a importância da gente cuidar muito bem desse dispositivo, né? Estou vendo aqui Gláucia Nagem, com a mão levantada. Vamos lá, Gláucia. Olá, agradecer a Andréia e a Sônia. É, eu queria fazer uma pequena observação, eu fiz uma observação aqui para a gente poder conversar.
Eu só estou procurando, porque eu estava no carro quando a gente começou. Eu queria também agradecer, eu acho que fazendo parte da minha pergunta, da minha questão para a conversa, eu sei se vocês. Eu estava conversando com a Daniela Baggio essa semana, por WhatsApp, rapidinho, sobre a imagem do encontro, né? De onde ela veio. E ela vem de uma artista de Maceió. Nós fizemos um levantamento de artistas de Maceió para privilegiar os artistas do lugar, não é? É uma moça chamada Maria de Melo Maia Nobre. E é interessante porque a imagem inicial que a gente queria é uma imagem que está desenhada no chão de uma ciclofaixa ou um lugar de caminhada. E o que guiou a nossa busca de imagem, né, e a gente levou para os colegas, é a ideia da formação em turbilhão, né? A coisa do giro. Então, se vocês pesquisarem o nome dessa artista, vocês vão ver que ela faz muitas imagens que dão esse movimento, o giro, né? E de todas as que ela enviou, nós escolhemos essa que acabou indo para o encontro, né? A gente achou bonita e então, para introduzir um pouco isso, né, que a ideia inicial é que a gente se forma em turbilhão, cada um no seu tempo, mas nesse movimento que entra o cartel. Eu acho muito bem-vindo, né, essa lembrança, esse tratamento que a Sônia dá. Ouvindo a Andrea falar, me ocorreu, né, Andrea Milagres, né, que são duas, que o cartel em si, em sua estrutura, é anticapitalista, né? Cinco se escolhem para um trabalho, dissolve depois de 2 anos, 2 anos e pouquinho, faz um produto que é de cada um, né? Parece que é isso que faz com que o cartel dure como estrutura da nossa formação, né? Porque ele traz um outro modo de trabalhar e um outro jeito de produzir, né? Então, eu queria agradecer a Sônia, se você pudesse falar um pouquinho mais disso como base da experiência, né? Porque eu acho que o Lacan, a experiência do cartel é a base da formação, né? Então, se você pudesse, eu acho que foi tão bacana essa sua parte, Sônia, todo o resto também, claro, mas é que eu acho que quando você falou do cartel, me pareceu que essa estrutura mínima para formar o turbilhão, né? Isso que você traz da experiência, de que você foi falando, né? E aí, Andréia, se você pudesse, a Bruneta, são duas. Bruneta, se você pudesse falar um pouquinho mais dessa questão da história, né? Que tem na apresentação aí do que você leu da Soler, do Nguyen. Eu sempre tenho para mim a ideia assim, quer dizer, nunca a gente consegue, não é possível pensar um sujeito ahistórico, né? O sujeito está mergulhado, se a gente pensar o conceito de o grande outro em Lacan, essa bateria dos significantes, ela comporta os significantes da nossa época, né? Então, eu acho que isso é bem importante que você traz como marcação, né? E ouvindo vocês, até essa marcação do texto da Lu, da Luciana, que bem-vindo pensar em urgência e não pressa para a formação, né? Eu acho que urgência é um termo, se vocês pudessem também comentar, entrar na conversa. Eu fiquei pensando nesse modo de tempo, tem algo da urgência na nossa formação e não da pressa, né? Que isso faz uma diferença bem importante. Então, eu queria mais do que qualquer coisa agradecer a vocês. Quem Então, começa? essa Diga aí, Milagres. Podem tomar a palavra? Enquanto isso, a gente vai recolhendo outras questões. é, Sônia e Gláucia. então, obrigada aí, Andréia e Gláucia, por essas observações. Sim, eu quis no meu trabalho, né, deixar bem marcada a importância para a formação do analista da sua própria análise, na articulação com essa observação do Renho, né, de que se trataria, então, de uma experiência crucial
sem a qual não haveria psicanalista, porque para, né, e que isso que é dito, né, às vezes por Lacan, em função de retomar esse termo lá da formação na IPA, né, de que se trata de toda análise é uma análise didática, a ideia de que se trata de uma experiência crucial, eu quis retomar como algo que vai um pouquinho mais além da questão do simplesmente didático, porque é uma experiência crucial do encontro justamente do sujeito com isso que não sutura, né? E que Lacan, já na instância da letra, distingue como, de um lado, né, o ser e do outro o objeto, né? Que vai sempre... É essa experiência que é o que vai, enquanto experiência crucial, vai fazer um analista. É isso que faz um analista, é a sua própria análise, né? Mas aí eu pensei assim que, né, se a escola de Lacan é uma escola em que isso, né, é sempre absolutamente cuidado em função do trabalho com o passe, porque no passe se procura verificar como é que é essa experiência crucial se dá, né, na formação do analista um por um, não é também sem uma relação com o que acontece no cartel. Por quê? Porque o cartel, em princípio, né, para uma pessoa que chega, é um nome um pouco até estranho, que às vezes, né, faz com que a pessoa associe com cartéis, né, de outro tipo. Né, então, tem várias associações possíveis enquanto significante, mas na medida em que o cartel se experimenta, se ele se experimenta enquanto uma transferência, né, uma transferência de trabalho em relação ao texto não deixa de ser um experimento mentes, ou seja, mental, de você ficar acompanhando a leitura do texto, mas ao mesmo tempo, enquanto experiência de trabalho em cartel, né, como você disse agora há pouco, já implica ser algo que fura o discurso do capitalista, porque cada um vai fazer, né, ali um trabalho, ou até não, né? Não é, não é obrigatório fazer um trabalho, é a possibilidade de produzir trabalho, na realidade, né? É, é, cada um produzir um trabalho, né? E isso, então, é, vai para não a experiência no cartel, como trabalhar no cartel e como, por exemplo, passar de um cartelizante para, por exemplo, assumir uma função de mais um, se essa função realmente é exercida dentro, né, de como a gente né, lê Lacan pensando o exercício da função do mais um, também é um experimento um crucis, não é um crucial, um experimento crucial, não é só uma experiência mental, porque você já ali move, né, pessoas trabalhando, né, né, transmitindo algo de que se é possível construir, né, o, a própria articulação do desejo de saber na articulação com o fato de que há um insabido. Foi mais ou menos isso que eu tentei dizer, resumindo novamente o meu trabalho. Bom, respondendo a Glauce, se o sujeito é histórico, eu diria assim, sim. E como Colette Soler tenta responde nesse texto que eu citei,
Ela diz: o Homem dos Ratos e um paciente obsessivo de agora, eles são muito diferentes. Mas eu acho que ela está tomando exatamente esse sujeito que é histórico, que está inserido nos discursos. Mas eu vou dizer assim. Mas depois ela diz: a entrada de um sujeito na linguagem, isso não é, isso é singular, né? Então, eu vou dizer com os termos mais parecidos, como Lacan fala no Seminário 9. Ontem de manhã eu falei para umas formações clínicas, para o pessoal que estava terminando de estudar o Seminário 9, eles me convidaram. Eu vou dizer assim, que o objeto A é ahistórico, né? Vamos dizer assim, como Lacan diz no Ator Dito, ele é aesférico, vamos dizer assim. Então, no Seminário 9, Lacan vai dizer assim que o significante fálico ele é um véu. Ele é um véu que encobre isso que está na borda, mas que está nem dentro nem fora, mas que tem uma força centrífuga para fora, que é o objeto A. Então, a gente pode dizer que esse sujeito histórico e esse significante fálico são identificação, e que o objeto A é uma identidade de si, por si. Vamos dizer assim, o objeto A não pode ser dito A é igual a A, é isso que Lacan diz ali. O objeto A vamos dizer assim, o objeto A e nisso ele não é histórico, isso ele é uma construção singular de como a linguagem entrou em cada sujeito, e também tem uma coisa que ele diz, uma frase que ele diz, que Lacan diz, que está no texto, que está nos outros escritos, que é o resumo que ele fala do Seminário 14, me ajudem a lembrar a frase, que está lá na Lógica do Fantasma, que ele diz alguma coisa assim, que a apreensão do sujeito, a apreensão do real pelo sujeito, do impossível do real, só se dá pelo fantasma. É mais ou menos. Lacan diz isso muito menor a frase, mas vamos dizer, é mais ou menos isso. E eu acho que isso não é histórico, né? Bom, é isso que eu consigo responder, Glaucia. Obrigada, Andréia. Vou passar a palavra para Vera Polo e depois Oswaldo Costa. Boa noite, Vera. Abrível, boa noite. Bom, agradecer aos colegas por esse início tão surpreendente, em certo sentido. E eu fiquei com algumas questões, Sônia. Você me instigou muito, porque o seu texto foi bem difícil da gente acompanhar assim rapidinho, né? E então eu queria te colocar algumas coisas que me surgiram, quer dizer, assim, que a diferença entre experimento mentes, né, e o experimento crucis, se a gente poderia também dizer que o experimento mentes, talvez, se ele se liga à ciência, ele se repete. E o experimento crucis, ele não se repete, né? Ele, pelo contrário, ele é o que é único em cada caso, né? É, assim, qual é a articulação, né? Se a análise é um experimento crucial, mas você, ao mesmo tempo, você falou que também tem algo de uma contra-experiência aí, né? Nessa experiência crucial, tem alguma coisa de uma contra-experiência que eu fiquei pensando se é exatamente pela singularidade, quer dizer, pelo fato de que não há nenhum saber prévio que vá ajudar nenhum analista, né, a conduzir uma análise na direção de uma experiência crucial. Então, essa é uma pergunta que me ficou. E gostei também muito quando você articula a importância do cartel, mas aí também fiquei com uma questão, porque quando você diz que a função do mais um é sustentar um vazio de saber, fazendo girar os discursos, né? Eu fiquei pensando assim, bom, então é praticamente o desejo do analista, é praticamente o lugar do objeto A, é o desejo do analista. Então, será que a gente pode pensar que é por isso que tem alguns cartéis que realmente não funcionam, porque nem todo cartel funciona, né?
e até que ponto, enfim, o desejo do analista, a função do mais, qual é a articulação, afinal, entre a função do mais um e o desejo do analista? Essas são minhas duas perguntas. Obrigada, gente. Sônia e Andréia, vocês preferem responder e depois a gente passa para o Oswaldo? É como vocês quiserem, posso responder. Adorei as questões da Vera, posso Então responder. vamos. Que legal essa tua associação com a questão da repetição, Vera, porque é, né, se a gente pegar TK e automaton, não há, não, TK não é sem repetição, né? E se eu digo que com Renho, que a experiência crucial, que é a experiência analítica, que é a que forma um analista, que vai tomar aquela experiência crucial como paradigmática na sua função de analista, se isso produziu realmente um analista, então, tá, não é automaton, mas tem um quê de tiquê. Então, se repete sim. O que se repete aí é isso justamente que eu chamei, né, de contra-experiência, que você retoma também, e é contra-experiência em termos lógicos. A André acaba de rever, né, retomar o seminário sobre identificação, em termos do singular que se contrapõe ao universal. Quando eu digo que, por exemplo, né, eu não, Lacan, né, que uma análise, né, em função de ser absolutamente singular, ela vai necessariamente né, contradizer o universal da estrutura. Então, é nesse sentido que é uma contra-experiência, né? É, enfim, então, enquanto que efetivamente o tal, né, o experimento mentes é a forma de você novamente tecer com significantes o saber, né, sempre podendo falar mais alguma coisa sobre, por exemplo, o texto que a gente está lendo em cartel, né? Em que a gente, né, mais, né, a gente está mais novamente tecendo, dando voltas significantes em torno, né, do insabido, vamos dizer assim, né? Então, talvez sim, a gente possa articular isso dessa maneira. É, e a tua pergunta em relação a, né, se os cartéis que não funcionam seriam, não funcionam porque o mais um, que é, na realidade, como eu também disse, um menos um, não sustenta o desejo, né, de manter vivo, né, no presente o objeto A. Isso, na realidade, Vera, não sei se você lembra, mas nós fizemos um livro aqui no Rio em 1915 ou 20, mais ou menos, né, sobre o cartel, né, que foi organizado por Estela Jimenez, né, em que tem um artigo muito importante, justamente que aponta para o desdobramento, né, da função do mais um no cartel de S1 e, ao mesmo tempo, A. Eu não sei se você lembra disso. Mas, enfim, tem esse texto nesse livro que, para mim, é básico, é fundamental, né? Né? Essa referência. Então, né, a tua pergunta, os cartéis que não funcionam é porque a função do mais um, que é um menos um, não funcionou. É uma boa pergunta, né? Que eu acho que vale, sobretudo, quando a gente considera, leva em conta e reafirma que a função do mais um ela não é
identificada numa pessoa, mas ela também é responsabilidade de todos os carteirizantes. Então, aí eu acho que sim, porque a gente também não pode reduzir ao trabalho de uma pessoa o fracasso de um cartel inteiro, né? Então, eu acho que, na medida em que a gente considera que essa função também ela circula no cartel, sim. Uhum. Obrigada, Sônia, acho que sim. Porque eu acho que o cartel pode, até um cartel do passe pode não funcionar, né? Pode. Sim. Andréa Brunetto, gostaria de comentar? Não, depois de uma Não? resposta como essa da Sônia, eu acho que já está contemplado, não tem mais nada a dizer. Gostei demais da resposta, da pergunta e da resposta de Sônia. E realmente, esse livro, eu era bem jovenzinha quando eu comprei esse livro, realmente, eu acho que ele foi lançado em 1915, Sônia. 1920 não, já foi mais cedo, foi em Foi 1915. os 3 ensaios, né? Tá bom. Foi logo depois dos 3 ensaios. Isso mesmo. Então, Oswaldo Costa, Oi, pessoal, boa noite. Eu Boa queria noite. agradecer inicialmente a Sônia e a Andréa pelo trabalho, e particularmente pela articulação aí do prelúdio que escrevi, porque me ajuda a pensar também e amadurecer mais o texto para o encontro de Maceió. E eu queria comentar, a partir do que a André Milagres pergunta a Bruneto, do sujeito histórico, tem essa discussão implícita lá no prelúdio, que é uma conversa com o Nominé também. A partir do que a Bruneto traz aí do Seminário 9, né? É justamente o, o Nominé situa o objeto A ali no centro do Novo Romiano, e ele coloca como o presente do Santo Agostinho, quer dizer, esse Sim. incapturável, e ao mesmo tempo presente, ao mesmo tempo incapturável, e que tensiona aí o histórico com o ahistórico, né? Então, quando eu trago o Agamben com o contemporâneo, é justamente uma brincadeira no bom sentido com isso, porque é a posição do analista de manter distante I e A, como Lacan fala no Seminário 11, ao mesmo tempo esse pé no histórico, mas o trabalho, penso eu, é na direção do real, do objeto A também. E é esse o trabalho por onde passa a nossa formação, né? E aí não vem nesse ideal contemporâneo, mas nessa tensão entre o histórico e o ahistórico. Era esse comentário que eu queria fazer e agradecer também às colegas pela contribuição. Oswaldo, posso responder? claro. Claro. No seminário 9, que ele está na pré-história dos nós, então eu lembrei disso, de como o Nominé coloca o objeto A no presente do presente, ali no centro, mas quando ele ainda está ali com a topologia, com o cross-cap, com a banda de Möbius, ele coloca o objeto A na borda. Tem um véu que é o significante fálico, e ele põe ali na borda esse objeto, que é uma causa, ele diz, e que tem uma força centrífuga, ou seja, para fora. Centrífuga para fora. Então, é isso que eu acho que ele já está preparando para dizer no seminário seguinte, o 10, que o objeto A é esse resto ejetado do outro, abominado pelo outro, jogado para fora, para deixar cair. E que daí ele dá o exemplo lá de Electra, que é isso, que é esse corpo que cai dos braços da mãe, né? Bom, é isso que eu pensei aí. Eu vou passar a palavra para Andréa Libânio, depois para Georgina, e então a gente encerra o nosso trabalho de hoje, depois que as colegas responderem as questões. Andréa Libânio, a Eu queria palavra é sua. agradecer pelo trabalho de vocês, essas articulações, mas eu queria tocar num ponto que vocês não tocaram, que diz respeito à formação do analista, né? O tripé freudiano, que é a questão da supervisão. Isso tem me intrigado, e eu queria ouvir vocês, né? O que vocês pensam disso? Porque quando nos procuram, né, para supervisionar, é porque algo ali é,
está sinalizando que aquela pessoa não está ocupando ou não está tendo uma escuta de analista. Freud falava no ponto cego, né? E nos procuram por isso. E eu queria ver se vocês podiam articular um pouco essa função do supervisor, que não é analista, não é mestre, ele está num lugar que é um lugar muito próprio, né? Assim, o que que vocês pensam disso? Desse lugar do supervisor? É uma coisa que tem me intrigado. Eu queria ouvir vocês, Sônia e Andréa. É, antes de passar para os colegas responderem, eu já vou pedir a Georgina que também traga a questão dela, ok? Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer o trabalho de Sônia, de Andréia, né? Eu não sei se é uma pergunta, mas é uma aflição que eu trago aqui, tá? Eu até escrevi para me organizar melhor, para me orientar. Poderíamos relacionar o empenho exitoso de Lacan de tirar a psicanálise do senso comum com a proposta que ele fez com o retorno a Freud? Bom, esse é um ponto, tá? Estamos novamente, no nosso século, no nosso tempo, vivendo esse efeito de vulgarização da psicanálise, né? Foi o que a Andrea falou, né? Que a toda hora é impressionante. Abriu a web, tem sempre ofertas de se tornar um psicanalista, de ganhar bastante dinheiro, que é fácil, que é rápido, né? Então, o que resta para nós, né? Que medida, né, nós podemos ter, né? Lacan tomou uma medida, né? Ele tirou a psicanálise da vulgarização do senso comum, né? O que resta então para nós, né? Com uma ação contrária, né? A essa invasão selvagem do discurso psicanalista, que eu acho, né, eu não sei se está certo, mas eu penso assim, né, estar se associando ao discurso do mestre, né, visando a destituir o discurso do analista como possibilidade de trabalho do inconsciente e a verdade do sujeito, ou seja, o insabido. Né? Eu fico pensando assim, gente, aonde vai parar isso? O que a gente pode fazer? Não sei. Né? Eu acho que a gente trabalha, mas eu estou colocando aqui, não é uma pergunta, quero agradecer, eu estou botando aqui a minha aflição, porque isso realmente, igual a Andréa Bruneto falou, isso aflige, né? De ver assim, a canalice, né? Do sujeito se achar capaz, né? De formar psicanalistas, né? Rapidamente. Né? E se a gente pensar na nossa trajetória, né? Nos nossos alunos, né? De tudo que a gente faz, cartel, supervisão, análise, né? Seminários, enfim, encontros, né? E eu fiquei pensando assim, se a gente está de novo repetindo historicamente essa situação, pegando esse significante que a Andrea trouxe, o sujeito histórico, né? Que história é essa que se repete, né? É isso. Posso falar? Sim, Sônia. Então, sim, é, em relação à questão do tripé freudiano, eu não toquei no assunto porque hoje há um grande ponto de interrogação sobre se realmente é freudiano esse tripé. Na medida que né, está se discutindo que não há texto freudiano em que ele milite pelo tripé dito freudiano. E, muito estranhamente, quem fica reafirmando e afirmando são justamente esses cursos rápidos, aos quais a Georgina acaba de fazer referência, dizendo que se trata de algo ditado por Freud. Quando, na realidade, não há em Freud texto em que isso. Foi o Oswaldo, né, Oswaldo, que você levantou essa questão. Acho que o pessoal lá de Fortaleza levantou essa questão. Sônia, Foi não, mas A Marcela que trouxe para o debate na articulação, e eu fiz aquela pequena pesquisa introdutória que o significante é atribuído ao Max Eddington, o tripé.
e hoje dá nome ao modelo da IPA. É um dos modelos do tripé É o modelo E. Max Heitington, né? O Max Heitington, que Ah, foi presidente da IPA, né? Que então né? Determinou que haveria o tal do tripé freudiano, e que hoje, se qualquer uma desses cursos neoliberais em psicanálise que só visam, né, angariar alunos, né, porque dá dinheiro, né, é nesses cursos que você vai ter assim, essa palavra de ordem ao tripé freudiano. Então, por isso, eu não toquei no assunto do tripé freudiano, mas é bom a gente. Vamos tirar o tripé, mas a questão do supervisor, que eu acho que é um ponto que é importante, né? Como você vê isso, Sônia? Então, eu acho assim, cada vez mais, né, na minha experiência, assim, eu vejo a função do supervisor muito próxima do analista, sabe? Porque você trabalha, né, com um sujeito que te traz as questões né, dos casos que lhe acompanha, mas que nunca é totalmente independente das próprias questões que o sujeito traz em análise. Então, é, 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 ao mesmo tempo, né, existe um outro tipo de supervisão, talvez, que a gente possa dizer que eu dou, por exemplo, para alunos na UERJ, enquanto supervisora do Serviço de Psicologia Aplicada, né? Ou porque eu sou também supervisora na residência em Psicologia Clínica Institucional do Hospital Universitário Pedro Ernesto, em que, na supervisão, né, eu tenho essa função de introduzir esses estudantes mesmo nas questões que dizem respeito, né, à questão, né, de escutar, de fazer o sujeito falar, de ouvir, né, eventualmente poder levantar hipóteses diagnósticas, e orientar nesse sentido. Então, são práticas diferentes, em lugares diferentes, mas é, é, eu acho uma experiência muito rica. A supervisão Eu tem. acho muito rica para o analista, que está dando para o supervisor, né? Eu acho rico para a gente. Toda a experiência Com para a gente certeza. de trabalho, enfim, em princípio, é rica, né? Faz parte da totalidade das experiências do analista, à qual eu também me referi, e que é a totalidade vazia, né? Você acha que está mais próximo a função do analista, É, né, do é, supervisor? a supervisão a que eu estava me referindo, né? Quando não é aquela supervisão que eu estou, por exemplo, na UERJ, né? Sim. Não só na UERJ, às vezes também em um outro contexto em que né, me procuram para orientar em termos de diagnóstico e tal, aí é um outro departamento, né? Mas, se não, quando se trata de acompanhar, né, uma clínica de um sujeito em formação analítica, ou seja, analisante, sim, eu acho que sim. Ok, obrigada. É, bom, deixa eu ver, mas a questão da Georgina, né? É, 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 eu não sei, Georgina, se na época do pessoal, né, que Lacan critica no texto dele sobre a instância da letra numa direção tratamento dos princípios do seu poder, os autores de psicologia, la psychanalyse aujourd'hui, se eles tinham uma visada de vulgarização da psicanálise. Eu acho que não, eu acho que o contrário, eles queriam era elitizar a psicanálise a ponto de determinar que só podia ser psicanalista quem fosse médico e que só era psicanálise aquilo que era feito na IPA. Então, Como é que é?
Aí perguntou para você. Hum. Alguém está falando no meu lugar. Joana, você abriu seu microfone. Já ativei o mudo, pode seguir. Obrigada. Entendeu, Georgina? Então, eu acho que hoje, ao contrário, há um movimento de fazer da psicanálise uma mercadoria a ser vendida em praça pública, porque estaria ao alcance de qualquer um fazer né, ser psicanalista. Né? Então, aí sim, eu concordo com você, em gênero e grau, é uma vulgarização da psicanálise, né? Redução da psicanálise a... E aí é interessante porque, no fim das contas, se aquilo que aconteceu na década de 1940, 50, em cima do que Lacan foi, tornou né, reduziu a psicanálise a algo que era anterior à psicanálise, a vulgarização que a gente, né, a qual a gente assiste hoje também reduz a psicanálise a coisa nenhuma, né? Nenhuma, é só coisa de ganhar dinheiro mesmo. Então, é, é isso. Então, nesse caso, né, há uma associação da psicanálise com, talvez naquela época, com o discurso do mestre, sim, talvez, mas hoje é com o discurso do capitalista mesmo. Andréia. Eu vou começar respondendo a Georgina. Eu acho que sim, Georgina. Acho que Lacan foi exitoso por causa desse retorno a Freud, sim, porque ele retomou os conceitos fundamentais, ele retomou esse objeto da psicanálise, que é um vazio, ele retomou a castração, o inconsciente, a pulsão, onde os outros queriam construir teorias imaginárias. Construir um outro objeto que não esse do inconsciente, do pulsional, do sintomático, como Freud construiu a psicanálise. Eu acho que por isso que ele foi exitoso. Para Andrea Libânio, eu nem sabia que tinha mais uma André, então agora tem a Libânio. É uma proliferação de André no nosso campo lacaniano. Então, André Libânio, eu vou responder assim. Eu acho que é bem diferente a posição do analista do supervisor. E minha experiência, assim, eu aceitei de jeitos diferentes muitas pessoas que vieram pedir supervisão para mim, escutando aí também a singularidade. O que é em comum é a singularidade. Então, eu aceitei demandas de supervisão de pessoas que já estavam no fórum, no nosso instituto, e que já tinham analistas, e então que já vem com o caso construído em função de ter uma escuta já de um analista, que vem trazer um caso, mas eu já escutei de gente muito jovem, eu já escutei de pessoas que se analisavam com gente que era de outra escola, e ainda escuto, que era de outra escola. Eu já escutei pessoas que vinham me demandar análise, demandar supervisão, mas tinham implícito uma demanda de análise, que quando falavam do caso misturavam, faziam lapsos da própria história, e que eu fiquei quieta porque o sujeito não se tocava disso. E eu não estava ali como analista. Eu já escutei demandas para supervisão de gente que veio e disse: eu nem tenho ainda analista, estou começando minha clínica, quero fazer supervisão com você. Eu disse: então, eu acho que o melhor é você primeiro escolher um analista, que isso é o principal. Escolha um analista, converse sobre isso, caminhe um pouquinho sua análise. Se você ainda quiser fazer supervisão comigo, volte. Foi o que eu disse. Então, a única pessoa que eu lembro agora que eu não aceitei para supervisão era alguém que não tinha análise, que se achava que com a supervisão ele ia começar tudo. E eu disse não, primeiro análise. Eu já recebi alguém para... esse é recente, assim, recente, sei lá, meses, para vir fazer análise comigo, que diz assim, você não é a analista que eu quero ter. Diz assim,
mas eu queria você para supervisora. Daí eu disse, é claro que na hora eu escutei a negativa, mas você não pode dizer, escuta, você está me querendo. Você está querendo deitar no meu divã, não posso dizer isso. Eu só posso dizer, peraí, eu não entendi esse negócio, como você coloca assim, falando desse jeito assim. E aí o sujeito repetiu do mesmo jeito e eu aceitei. Eu aceitei como... Mas é interessante, você está falando dessa particularidade. E isso é que nos encanta, eu acho. Né? Você está falando de diversas, né? Nuance. Então, assim, quando Freud fala na questão da análise leiga, ele fala da supervisão, da importância. E também recomendações aos médicos, ele toca em diversos, né, pontos aí, que eu acho que é muito rico para a gente. Você está falando disso, eu dou supervisão numa clínica social. Eu não sou aqui do fórum, gente. Eu sou da Escola Freudiana de Belo Horizonte, EPSE. Então, eu estou aqui ouvindo vocês, né? E Ah, lá, gente, na clínica social, eu dou supervisão para as pessoas que atendem na clínica e dou supervisão para outras pessoas. Então, eu também tenho essa experiência. Mas é esse um a um, né? E eu concordo com você. Aí é que está a grande riqueza e o grande desafio, né? Não tem receita, tem um lugar. Aí que tá. É isso que eu estou falando. Qual é esse lugar? Tá? Te agradeço. eu que agradeço a sua pergunta. Então, colegas, dado o adiantado da hora, a gente precisa terminar o nosso encontro de hoje. E eu gostaria de agradecer muito as contribuições das nossas colegas, Sônia Alberti, e Andréa Bruneto. Elas trouxeram questões muito instigantes para a gente poder trabalhar nos próximos meses até o nosso encontro, não é? E eu queria fazer dois lembretes. O primeiro